E aí galera, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma mensagem que também fala um pouco sobre identidade, meio que seguindo o vídeo anterior, porque eu falei um pouco sobre a identidade de José e Daniel e como eles conseguiram se manter sendo quem eles eram, independente do ambiente ou do que estava acontecendo na vida deles, e justamente com a ajuda do Espírito Santo. Então eu quero trazer um pouco sobre identidade nesse vídeo aqui também, baseado no que a gente encontra na Bíblia. Quero começar aqui contando uma história para ilustrar. A história de uma senhora que estava muito doente e um pastor foi orar por ela. Enquanto ele orava, ele percebeu que na cabeceira da cama dela havia um papel emoldurado. Então, ao ler aquele papel, ele percebeu que era um testamento que deixava muito para ela. E ele pergunta para ela se ela fazia ideia do que era aquele papel emoldurado. E ela fala que não, por ser analfabeta, e que tinha emoldurado por ter achado o papel bonito. Eles deram entrada nos documentos, etc e tal, e ela recebeu aquilo que ela tinha direito. Porém, por estar em idade avançada e doente, ela não pôde usufruir, ou não conseguiu usufruir de tudo aquilo que tinha sido deixado para ela, mesmo ela tendo em mãos aquilo a vida toda. Ela não usufruiu do que tinha sido deixado para ela, por não entender do que significava. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 44, a gente vai encontrar a passagem onde Jesus está orando antes de ser entregue para ser crucificado. E você vai ver ali que ele foi posto em agonia, porque enquanto ele orava foi mostrado a ele tudo que ele ia passar, ou tudo que ele ia ter que aguentar. E a agonia e a aflição era tanta dentro dele que o suor dele se torna em gotas de sangue. Ao ler essa passagem, sabendo que Jesus veio ao mundo como um homem, como qualquer um de nós, eu comecei a pensar o nível de aflição que ele estava a ponto de suar sangue. Então isso mexeu muito dentro de mim. Então eu comecei a orar e questionar a Deus como é que Jesus conseguia prosseguir. Então Deus começou a me levar numa visão onde ele mostrava Jesus caminhando com a cruz para onde ele iria ser crucificado, e para cada passo que ele dava ele via um sorriso diferente. Então aquilo que afligia Jesus, ou aquilo que angustiava ele, não era o suficiente para parar ele, porque a felicidade que ele estava colocando em cada um de nós, a vida que ele estava colocando em cada um de nós, era muito maior do que aquilo que angustiava ou afligia ele. Baseado nisso, eu comecei a me questionar o quanto foi deixado para nós, mas nós não sabemos. Se você parar para perguntar para qualquer pessoa hoje, brasileiro, ele sabe falar ou explicar um pouco da crucificação ou do Cristo crucificado. Ou se você perguntar para qualquer pessoa, ele já ouviu aquela frase, Jesus te ama. Mas eu percebo que tudo isso é de uma forma muito vazia e de uma forma muito rasa. Porque quando você para entender o que foi deixado para você, ou que foi colocado em suas mãos no momento que Cristo estava sendo crucificado, automaticamente você não vive da mesma maneira. Então, quando você ouve alguém explicando a história de Cristo, mas você vê que a vida da pessoa não condiz com aquilo que foi deixado para ela, você percebe o quanto a gente passa a vida inteira sabendo que Cristo foi crucificado por amor de nós, mas que nós não tomamos posse disso, que nós não deixamos isso realmente entrar na nossa identidade ou em quem a gente é. Primeiro que, enquanto ele era crucificado e tudo o que estava acontecendo com ele, foi justamente o que era para acontecer conosco. Então, no momento que ele está sendo crucificado, a primeira coisa que acontece com a gente é que a gente ganha vida. Depois do fato de a gente ganhar vida, a gente não vai viver só uma vida medíocre, mas a gente ganha esperança para seguir uma vida acreditando que depois daqui a gente tem muito mais ainda para viver com ele. Outra, a gente foi feito enquanto ele era crucificado, ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, agora além de ter uma vida com esperança, a gente tem uma vida com esperança e sabendo que temos uma grande herança para receber. Levando em consideração tudo isso e que fomos feitos filhos de Deus, automaticamente sabemos que fomos feitos príncipes e filhos de um rei que é dono de todas as coisas. Então agora a gente não só tem vida, mas a gente tem uma vida que não é medíocre porque tem esperança. E a gente tem esperança num reino que vai vir e que, além de ter esperança nesse reino, a gente sabe que
vamos herdar tudo aquilo que Jesus também herdou do Pai, porque fomos feitos co-herdeiros com Ele. Então, tipo assim, você fala, mas tudo isso aconteceu, ele foi crucificado, etc e tal, mas eu estou passando por isso e por aquilo. Acontece que você não entendeu ainda tudo o que foi te dado, ou tudo o que foi te deixado. Você fala, eu estou passando por angústia, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso. Beleza, mas aí eu te respondo com Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não importa o quão difícil esteja a nossa vida aqui, não importa tudo o que nós estamos passando aqui, a nossa identidade, tudo que foi deixado para nós naquela cruz, é maior que tudo isso. Então, se você está passando por qualquer angústia que seja, a paz que a gente tem que procurar vai estar na cruz. A paz e a esperança que a gente tem que procurar vai estar nele. Só que a diferença é que a gente sabe que ele foi crucificado, mas a gente não sabe direito o que foi deixado para nós. Então a gente passa uma vida toda vivendo uma vida medíocre, muitas vezes se desesperando ou não vendo esperança em nada, não sabendo aonde buscar esperança, não sabendo onde buscar vida, não sabendo onde buscar felicidade ou alegria. Então, não é errado passar por tristeza, não é errado passar por angústia, e realmente o próprio Cristo fala que a gente ia passar por muita coisa nesse mundo, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E quando ele venceu o mundo? Naquela cruz, quando ele estava sendo crucificado. Então ele estava levando tudo isso que ia pesar em nós, sobre ele, para que ele pudesse dar o fardo dele para nós. Ou seja, a nossa identidade não é mais identidade de pessoas que estão desgarradas, ou de pessoas que não têm um pai, ou de pessoas que não têm esperança numa vida além dessas coisas aqui da terra. A sua identidade é de filho. Então, quando você recebe a identidade de filho, você recebe também poder, você recebe esperança, você recebe vida, você recebe alegria. Isso significa que eu não vou mais passar tristeza? Isso significa que eu não vou mais passar dor? Não. Mas isso significa que enquanto você estiver passando tudo isso, a esperança que vai estar dentro de você, provindo do Espírito Santo que foi deixado também quando Jesus subiu, vai ser muito maior do que a angústia que você esteja passando. Então a questão é, você nunca vai passar por nada sozinho. E você não tem que passar por isso sem esperança de que vai ter fim, ou de que você vai receber algo no fim dessa vida, no fim dessa corrida, como Paulo diz. O valor que a gente tem que dar à crucificação e a tudo que foi entregue para nós fica claro quando Pedro é condenado à morte de cruz, e ele fala, não, coloca a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então o valor que a gente tem que colocar na cruz, o valor que a gente tem que colocar na morte de Cristo, é muito maior do que o que a gente realmente tem colocado. Então que a gente não está valorizando isso e entendendo qual é a nossa identidade em Deus. Nós fomos feitos filhos para viver aquilo que Ele colocou para a gente. Ele nos deu poder, Ele nos deu esperança, Ele nos deu a cura. Ele nos tira o fardo do pecado, de tudo aquilo que estava derrubando a nossa vida, e passa a colocar em nós uma identidade onde você passa a viver como uma pessoa que tem esperança. Então que nós venhamos estar entendendo a nossa identidade, para que nós não venhamos estar vivendo como essa senhora, vivendo uma vida toda com algo em nossas mãos, com algo que foi deixado para nós, sem usufruir daquilo. Usufrua do seu direito como filho, usufrua do seu direito que você ganhou enquanto Jesus estava sendo crucificado. Aprenda a entender tudo o que aconteceu realmente naquela crucificação. Você não só foi salvo e liberto dos seus pecados, mas você também ganhou diversos direitos. O irmão do filho pródigo, ele chega no pai dele e fala, mas o Senhor nunca me deu um cordeiro para que eu festejasse com meus amigos. E o pai dele responde, tudo o que eu tenho é teu. Eu não precisava vir te dar um cordeiro, porque tudo que eu tenho nessa casa é teu. Você que não tinha usufruído disso ainda. Então que não venhamos estar vivendo uma vida cega, que venhamos estar usufruindo de tudo que foi deixado para nós. Como filhos, nós temos essa identidade, nós recebemos essa identidade. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que essa mensagem faça sentido para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quem gostou, deixa aquele like, comenta aí um pouco sobre isso. E espero também que tanto o outro vídeo como esse venha estar fortalecendo dentro de nós a identidade que Deus colocou em cada um de nós. Que venhamos estar vivendo e sendo aquilo que Deus falou que nós somos. E como eu falei no vídeo anterior, o único que pode dizer que você é e aonde você vai chegar é quem te criou. Então, o único que
pode dizer aonde você vai chegar e quem você é Deus. Então não deixe que nada mude isso, que nada mude a sua identidade ou faça você esquecer de quem você é. Valeu, galerinha.